Oi, eu sou a Silmara, esse é o Momentum da Leitura e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar sobre as leituras finalizadas no mês de agosto e também no mês de setembro, porque teve um certo calhamaço aí no meio que deu uma empacada nas leituras do mês. Mas será que compensou? Vamos descobrir, mas antes de qualquer coisa, já aproveita para se inscrever no canal para me acompanhar aí nas próximas leituras. Para não esquecer também, já senta o dedo no botão do like, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo e, consequentemente, né, no crescimento do canal. E todos os livros que eu citar hoje, eu vou deixar o link de compra da Amazon aqui na descrição, se tiver algum que você se interessar, depois de assistir o vídeo e quiser adquirir. E lembrando também que aqui na descrição tem o link geral, que você pode utilizar para fazer qualquer tipo de compra, sem ser livros. Pode ser eletrodoméstico, eletroeletrônico, pode ser roupa, comida, enfim. Qualquer item da Amazon que você comprar com o meu link me ajuda bastante, gera uma pequena comissão aqui para o canal, mas sem que isso altere em nada no valor da sua compra, não tem nenhum centavo a mais. Então, das últimas leituras que eu concluí, que eu não falei ainda aqui no canal, porque eu deixei acumular, né, 2 meses de leitura para poder acumular mais livros num mesmo vídeo. E a primeira leitura concluída no mês de agosto foi o nacional O Vozes do Joelma, e aqui reúne vários autores. Tem o Marcos de Brito, Marcos Barcelos, o Rodrigo de Oliveira, o Victor Bonini, e cada conto, são 4 contos, né, cada um de um autor, cada conto tem um texto de apresentação do Thiago Toy. E eu tive um certo problema com esse livro. Primeiro, por conta das minhas próprias expectativas criadas a partir da sinopse desse livro. Porque eu já cheguei a falar algumas vezes, né, aqui no canal, que eu não leio nenhum livro, sem exceção, sem antes ter lido a sinopse, sem saber qual é o gênero, do que se trata a história, mas isso é uma coisa particular minha. Eu sei que tem muita gente que gosta de encarar, né, uma leitura, gosta de encarar uma história sem saber de nada sobre ela, mas isso não funciona pra mim. Eu faço sempre questão de saber aonde é que eu tô me enfiando, principalmente porque é a sinopse que me motiva a começar uma leitura. Então eu não consigo pegar um livro, olhar, sei lá, pro título ou só pra capa e falar, é esse aqui que eu vou ler. Gente, eu tenho um certo pavor disso, porque eu fico pensando, nossa, eu vou pegar um livro que eu nem sei do que se trata. Às vezes é um tema que não me chama atenção, que eu vou passar raiva lendo, então eu não faço isso, eu gosto de ler sinopses. E eu realmente não ligo que às vezes a sinopse entrega, né, alguma coisa sobre a história, entrega alguma coisa sobre o livro, mas eu realmente não ligo. Às vezes eu nem vou lembrar ao longo da leitura o que foi falado na sinopse que entregou alguma coisa. Então, para mim, funciona bem ao contrário. Então, né, pensando dessa forma, o que é essa sinopse me chamou a atenção e me fez, né, adquirir primeiro o livro e depois encarar a leitura. Aqui atrás fala, né, que o incêndio, né, do edifício Joelma aconteceu em 1974 e matou quase 200 pessoas. E aqui fala, né, que esse acontecimento envolve alguns boatos fantasmagóricos, rola lendas sobre os corpos carbonizados. E fala, né, que se essas histórias são verdadeiras, não se sabe. A única certeza é que a região lá onde aconteceu, né, o incêndio se tornou uma mina inesgotável de mistérios. E o principal, que foi o que me chamou a atenção e eu pensei, não, vou comprar o livro, é que aqui fala, neste livro, alguns desses mistérios estão expostos à loucura de autores que buscaram uma explicação. E a sinopse termina assim, buscaram uma explicação. E o que eu entendi, né, com isso? Que esses autores iriam buscar, né, informações, iriam buscar fatos, correlacionar informações para explicar, né, esses boatos, essas histórias de fantasmas. Ainda mais, né, que um dos autores, o Victor Bonini, ele é jornalista, então o que eu esperei encontrar nessa leitura fosse realmente, né, eles mostrarem informações que fosse explicar esses mistérios. Porque assim, sinopse, você me prometeu,
Mas o que eu encontrei aqui nesse livro foram 4 contos fictícios que foram inspirados por esse desastre. Só que assim, lá no início da leitura, ainda no primeiro conto, eu já estava incomodada com essa leitura, porque eu fiquei pensando, nossa, só o desastre em si já é macabro, né? Quase 200 mortos. Eu, sei lá, não consigo nem imaginar o desespero dessas pessoas. Na internet mesmo tem várias fotos reais, né, do incêndio, de pessoas se jogando do prédio por conta, né, do calor insuportável, dificuldade de respirar. Então, assim, será que é de bom tom usar um cenário assim para inventar histórias ainda piores? Caçar uma motivação pro incêndio, um culpado? Sei lá, pra mim soou bem estranho. Eu fico pensando, seria a mesma coisa pegar um crime real? Por exemplo, o caso da Susanne von Richthofen, que agora, né, voltou a ser pauta por conta dos filmes e tudo mais. Será que seria interessante pegar esse crime e inventar histórias fictícias em cima dele? Envolver espíritos? Eu realmente não vejo nenhum sentido nisso, então eu fiquei bem incomodada enquanto eu estava fazendo essa leitura. E assim, claro, né, eu tô aqui comparando um duplo homicídio com um acidente, né, um incêndio com quase 200 mortos. Mas a questão, né, principal é estabelecer os limites, né, de ficção e não ficção. Porque a gente sabe, né, que tem inúmeras histórias reais que são utilizadas como base para histórias de ficção, que são usadas, né, como fonte de inspiração. Só que nesse caso aqui, eu particularmente achei de muito mau gosto e achei até meio tosco. Eu não consegui me conectar com nenhuma das histórias. Algumas partes eu achei assim super nonsense. Teve uma cena aqui de umas baratas e aí eu lia pensando, gente, mas o título do livro não era Vozes do Joelma? Então assim, infelizmente esse livro não rolou pra mim. Eu fiquei triste, né, por ser um livro nacional. Eu tava esperando que eu ia gostar bastante da história, esperava altos desenvolvimentos. Eu acho que poderia ter sido muito bem trabalhado, porque já é um acontecimento antigo, né? Então tem várias informações a respeito do incêndio. E era isso que eu esperava aqui no livro, mas que, né, não rolou. E para esse livro, então, eu dei 1,5 estrelas. 1 estrela pela tentativa e meia estrela por conta dessa edição muito linda da Faro Editorial. Essa edição eu achei muito caprichada, desde a capa até aqui dentro. Tem esses detalhes de fogo, tem algumas ilustrações também. Ó, tem esses detalhes de foguinho aqui dentro. Então, ó, a edição em si, ela tá bem caprichada e eu acho que merece uma nota pela edição. Ó, essa daqui, logo de cara, bem no comecinho do livro, bem sonserina, bem tenebrosa, bem macabra. Então, a edição em si, ela tá bem caprichada. E eu sei, né, que esses autores, eles têm vários outros livros publicados de ficção e tem vários na minha wishlist, então eu quero conhecer esses outros livros. Vou dar, né, outra chance, não vou classificar como, esse autor aqui não é pra mim, porque eu li um livro dele que não rolou, não funcionou, então nem quero ler os outros livros dele. Muito pelo contrário, eu acho que em obras 100% de ficção, eu acho que vai ser muito mais interessante. Esse aqui, que o problema foi que a sinopse me prometeu uma coisa e o livro entregou outra completamente diferente. O próximo finalizado foi o clássico da tríade aclamada de distopias, que é o Fahrenheit 451, que juntamente com o 1984 e o Admirável Mundo Novo, forma aí o clã das 3 maiores distopias, mas esse daqui foi definitivamente o livro que eu menos gostei. Primeiro por conta da narrativa, eu tava achando tudo meio esquisito, uns diálogos muito atropelados, nada tava fazendo muito sentido pra mim. E eu lia agoniada, porque os personagens, eles tinham muita dificuldade em se comunicar. Só que eu entendi, né, ao longo da leitura, que era intencional do autor para mostrar que nessa realidade as pessoas elas tinham mesmo dificuldade na comunicação. Os personagens simplesmente não conversavam direito. Então, quando eu finalizei essa leitura, eu pensei, beleza, um livro 4 estrelas. Achei uma história interessante, que é sobre bombeiros que são chamados para queimar livros
só que eles acabam nem sendo tão necessários porque a própria sociedade acabou não se interessando mais por literatura e foi por decisão própria das pessoas, elas simplesmente deixavam os livros de lado e se interessavam muito mais por programas de televisão. E os programas eram super interativos, as pessoas praticamente faziam parte daquele programa. Até bem parecido com alguns programas que a gente vê hoje em dia. E um desses bombeiros, ele tá lá caminhando ao acaso, até que ele encontra uma moça que ela tem uma forma de se comunicar bem diferente dessas outras pessoas nessa sociedade. E aí depois que esse bombeiro conversa com ela, depois desse diálogo, ele passa a refletir sobre questões como felicidade, como utilidade do próprio tempo, também sobre a questão de reduzir um assunto complexo a uma manchete, a 2 frases. As coisas não tinham mais um aprofundamento. As pessoas não se interessavam mais, né, em se aprofundar nos assuntos. Era tudo superficial, era sempre muito raso, era o resumo do resumo do resumo. E durante a leitura eu fiquei assim bem reflexiva com o fato de que foi apontado aqui que as minorias eram as responsáveis pelos primeiros livros queimados. Eu até fiquei pensando, será que eu entendi certo? Será que eu li errado? Daí, quando chegou no pós-fácil, eu achei assim bizarro. O autor, ele tava full pistola com as sugestões que as pessoas davam para ele a respeito, né, das próprias histórias dele. Então, chegou um ponto que ele mandava os idiotas pro quinto dos infernos. E ele colocou um monte de grupo aí nesse meio. Ele tava falando sobre irlandeses, italianos, feministas, republicanos, adventistas, budistas, homossexuais. E aí eu fiquei, nossa moço, mas você tá bravo? Ainda mais porque ele falou que teve uma universidade que falou pra ele, né, respondeu que dificilmente eles iriam encenar uma das histórias dele porque não tinha nenhuma mulher nessa peça. Não tinha nenhuma mulher na história, né? E aí, o que o autor poderia ter pensado? Nossa, meio radical, né, essa universidade. Beleza, vou procurar uma outra. Só que não, o homem ficou pistolaço. Ele parecia uma criança escrevendo. Ele escreveu umas coisas tipo, a partida é minha, sou eu que arremesso, sou eu que rebato, sou eu que apanho. Tipo criança com videogame, quando ela tá jogando e tá perdendo, aí ela tira o videogame da tomada e fala, se eu não tô ganhando, então ninguém mais joga. E assim, eu terminei, né, esse livro chocada com esse posicionamento do autor. Se não tivesse esse pós-fácil, eu teria finalizado a leitura e beleza, 4 estrelas. Achei uma premissa muito interessante, achei boa, mas, né, como teve umas coisinhas lá que achei meio estranho, então por isso 4 estrelas. Mas como eu considero o pós-fácil parte do livro, então eu acabei dando para ele 3 estrelas. Por motivos de, achei o autor bem assim, imaturo, eu conseguia imaginar ele se debatendo no chão. Mas tudo bem, eu super tenho vontade de ler outros livros do autor, mas eu sempre vou acabar associando com, nossa, Ray Bradbury, aquele autor lá, aquele pistolinha. E isso que o autor, ele nasceu nos anos 20 e essa obra foi publicada nos anos 50. Eu fico imaginando, fico pensando, se fosse hoje em dia, como que seria esse cara lidando com as críticas no Twitter? Eu acho que ele ia ter um pouquinho de dificuldade. Enfim, a próxima leitura finalizada foi o Calhamaço, que me segurou aí um bom tempo, que foi o maravilhoso, perfeito, zero defeitos, It a Coisa, do meu mestre querido Stephen King. E, meu Deus, que livro absurdo. Não à toa que é o livro mais hypado do King. E a galera não se deixa abater pelo tamanho desse tijolaço. Tem várias pessoas que encaram essa leitura como a primeira leitura do mestre e eu acho que faz muito bem. Para mim, ele vale cada página. Foi uma jornada, assim, incrível. Personagens extremamente apaixonantes, principalmente Ben e Dev, tudo pra mim, tipo, horrores. E, inclusive, eu amei demais a transição de passado e presente e acompanhar a história desses personagens no passado e no presente. E a ambientação de Derry, né, essa cidade onde coisas tenebrosas acontecem quando eles eram crianças. A descrição do Pennywise, o palhaço dançarino,
Mas pra mim, o que continua sendo assim absurdo é a habilidade do King de escrever uma história de terror. É uma história de um palhaço maluco que tá lá correndo atrás das criancinhas e conseguir enfiar 1 milhão de críticas dentro dessa história. Então aqui ele vai tratar assuntos como agressão infantil, abuso físico e psicológico, violência doméstica, bullying, racismo, homofobia, e as descrições da violência são bem gráficas, só que ao mesmo tempo ele vai mostrar a união desse grupo de amigos. E isso pra mim é o principal, que é o que ele faz com maestria. Eu acho que esse tema principal é o melhor explorado pelo autor e é uma obra incrível, perfeita. Eu não tiraria nada dessas 1.100 e poucas páginas. Eu vejo muita gente falando que é um livro muito extenso, que tem várias coisas desnecessárias. Só que pra mim, eu, na verdade, acrescentaria fácil mais umas 300 páginas dessa história que eu leria super de boas, leria uma continuação. E eu acho que, na verdade, tudo aqui é muito importante, seja por conta de desenvolvimento, ambientação. Então, assim, não tenho do que tirar aqui, muito pelo contrário, 5 estrelas, favoritadíssimo. O próximo finalizado foi Uma Porção de Centeio, da Rainha do Crime, Agatha Christie. E eu gostei bastante dessa história, é mais uma que envolve a Miss Marple, aquela senhorinha simpática que gosta de ajudar aí nessas investigações criminais. E aqui vai contar a história de um cara importante, de família rica, que foi morto no trabalho dele e a principal suspeita é de envenenamento. Assim, né, como a maioria das histórias da Agatha Christie, só que o curioso aqui é que ele foi encontrado com uma porção de centeio dentro do paletó dele. E aí começa, né, a tal da suspeita, primeiro das pessoas, do trabalho dele, depois a família. Ele era casado com uma mulher bem mais nova, bonitona. Daí, quando eu achava que tinha resolvido um plot, surgia outro plot. Então eu achei uma leitura bem agradável. Acabei não acertando quem era o culpado, mas eu achei uma história bem fluida, me prendeu enquanto eu tava lendo. E eu gosto do tom das histórias da Miss Marple. Mas como eu não achei nada assim extremamente grandioso, uma história que eu iria ficar com ela na cabeça um tempão, então eu acabei dando para esse livro 4 estrelas. E tá ótimo, né? Mas vamos combinar que essas edições da HarperCollins estão muito lindas, capa dura, a diagramação tá muito boa e é uma edição bem caprichada, gosto bastante, edição maravilhosa. O próximo finalizado foi O Céu que Nos Oprime, da Christine Leonens, e esse livro aqui é de ficção histórica. Ele é ambientado numa época que antecede a Segunda Guerra Mundial. E essa história aqui foi a que inspirou o filmaço Jojo Rabbit, que eu amo. E que também, né, vai contar a história do Jojo, o Johannes, que é um menino, uma criança, né, um menino austríaco. E um belo dia ele tá lá de boas, passeando com o pai dele, até que ele vê uma multidão de gente cantando, gritando, umas pessoas bem animadas. Música tava rolando de fundo e eles estavam saudando o movimento hitlerista. E ele acabou ficando empolgado, né, com aquela animação toda, aquele discurso tão enfático, cheio de certezas, e ele acabou super comprando essa ideia e ele acabou entrando para a juventude hitlerista. Os pais do Jojo ficam meio assim, né? Eles não reprimem o Jojo, mas também não incentiva nem nada disso. Até que um belo dia o Jojo descobre que tem uma judia escondida na casa dele. E isso não é spoiler, é a premissa do livro, mas isso acaba deixando o Jojo meio confuso, porque ela primeiro não parece aquele ser abominável que ele via nas aulas da escola dele. E ela não parecia ser uma pessoa assim tão má que ia dizimar com a raça ariana como ele pensava. E a partir daí muitas coisas começam a acontecer. E eu gostei demais dessa leitura, principalmente porque eu já sabia que ela não era assim tão fiel ao filme, que eu assisti o filme primeiro, mas eu sabia que o filme tinha um tom completamente diferente. O filme, ele tem um tom mais satírico. Ele tem um tom de humor que deixa a mensagem muito clara.
Já o livro não, o livro é muito mais sério, ele é bem angustiante e, ao contrário do filme, o livro ele não foca tanto na infância do Jojo, então ele acaba evoluindo, né? Então vai mostrar ele mais jovem, mais adulto. E eu gostei muito da forma como a autora retratou como obsessão é muito diferente de sentimento amoroso e que pode ser muito facilmente confundido com dependência. A única ressalva que eu tenho para esse livro é que o final, eu achei que ele poderia ser melhor desenvolvido. Eu achei extremamente atropelado. Eu gostei muito do desfecho, do rumo dos personagens, só que achei atropelado demais. Então, por causa disso, para esse livro eu dei 4 estrelas, mas foi uma leitura que eu amei fazer, gostei bastante, principalmente dessa mensagem que a autora deixa a gente bem reflexiva no final. O próximo finalizado foi o classicão que eu estava adiando há muito tempo, mas que agora chegou a vez dele, que foi O Senhor das Moscas, do William Golding. E eu li exatamente no momento certo, porque foi bem quando eu estava finalizando todas as temporadas de Lost. Que a propósito, né, eu nunca tinha assistido certinho todos os episódios em sequência, e aí eu finalizei. E ambos têm a mesma vibe, né? Tanto Lost quanto O Senhor das Moscas tem essa vibe de ilha misteriosa e sobreviventes, né, de um acidente e que estão ali, né, sobrevivendo como eles podem. Só que ao contrário de Lost, aqui em Senhor das Moscas, todos os sobreviventes são crianças. Então, não tem um adulto para colocar essas crianças na linha. Eles estão ali e eles podem fazer o que eles querem. Só que, ao mesmo tempo, eles precisam se preocupar também, né, em sobreviver. Então, eles precisam caçar, eles precisam se preocupar em manter uma fogueira sempre acesa para que eles possam ser resgatados. Só que eles acabam se tornando uma sociedade que criam as suas regras do zero. Então, primeiro eles elegem um líder e eles precisam decidir se eles vão seguir as regras estipuladas ou se eles não vão seguir regra nenhuma, que eles podem fazer o que eles querem. Tem gente que quer resolver tudo na força, à base do grito. E daí a gente percebe como não é do nada que as pessoas elas passam a não ter mais um senso de humanidade e coisas que anteriormente eram vistas como coisas importantes, coisas drásticas, como por exemplo um assassinato, acaba virando uma coisa banal. E isso dá para fazer vários paralelos com a nossa realidade. E eu achei uma leitura assim incrível, muito reflexiva. Eu super favoritei, só que eu dei pra ele 4 estrelas e meia. Eu só não dei 5 estrelas porque eu tô muito mal acostumada com as histórias do Stephen King, onde ele explica detalhadamente, de uma forma bem prolixa, mas ele explica todos os detalhes de passado, de presente, de futuro. Ele desenvolve muito bem os personagens. E por conta disso, porque eu fiquei dessa forma mal acostumada, que eu acabei sentindo falta nessa leitura de mais desenvolvimento. Eu queria saber mais informações sobre esses personagens. Ali eu sabia que eles se conheciam, mas eu fiquei sabendo muito por cima, porque um comentou com o outro que eles pareciam que estudavam juntos. Daí a gente sabe também que tem uma guerra rolando e eu queria saber mais do que estava acontecendo, queria saber mais dessa guerra, mais dos personagens, mas não foi o intuito do autor, então isso não é bem uma problemática. Mas foi uma coisa que eu acabei sentindo falta e é por isso que eu não dei para ele 5 estrelas, mas assim, uma história incrível, um livraço. E por último dessa lista, o último finalizado, né, no mês de setembro, foi mais uma ficção histórica incrível, que foi O Segredo da Livraria de Paris, da Lily Graham. E que livro incrível! Deu para finalizar, então, o mês de setembro com ótimas leituras, bem diferente do que estava sendo as primeiras leituras lá do mês de agosto. E nesse livro aqui vai contar a história de uma senhora que ela tá num trem viajando para Paris e ela vai contar a história dela durante essa viagem para uma moça que senta do lado dela. Então ela conta que quando ela tinha 3 anos de idade, lá na época da Segunda Guerra Mundial, ela foi levada de Paris para a Inglaterra. E aí ela vai contar que depois, quando ela ficou adulta, ela voltou para Paris para trabalhar numa livraria
que era a livraria do avô dela, e ela queria saber mais sobre a família dela, sobre o que aconteceu nesse passado da Segunda Guerra Mundial. E conforme ela foi descobrindo essas informações, eu fiquei assim, devastada. E é o tipo de leitura que eu amo fazer, porque ela vai alternando os sentimentos. Ao mesmo tempo que ela vai narrando esse passado dela, eu fiquei muito emocionada, fiquei muito triste, ao mesmo tempo que eu li assim o livro dando risadinha com a relação dela com o avô, também com o melhor amigo dela, que ela tem ali um crush. Então, acaba alternando, né, alguns assuntos leves com assuntos pesados, porque como a temática principal é a Segunda Guerra, então tem muitas descrições de violência, de abuso sexual. Inclusive, uma das coisas que me fez abaixar um pouquinho a nota do livro foi as descrições das mortes, porque eu achei uma coisa assim, narrada de uma forma muito teatral, uma coisa muito assim, floreada demais, muito carregada no sentimentalismo. Achei bem exagerado. Fora que toda vez que aparecia um bendito de um personagem, sempre ele era descrito como um cara alto, forte, musculoso, bronzeado, torneado, e eu fiquei, nossa, mas eu entendi da primeira vez, mas toda vez que ele aparecia vinha essa mesma descrição, então eu achei muito repetitivo. Então, por causa, né, desses pequenos incômodos, eu acabei dando para ele 4,5 estrelas, mas ainda assim, mais um livro favoritadíssimo. Eu gostei demais dessa história e gostei também que no final a autora, ela conta da onde surgiu essa inspiração, que foi um artigo que ela leu. O nome do artigo era A França finalmente reconhece os seus filhos da guerra. E essa nota eu achei incrível porque bate muito com alguns temas levantados em outro livro que eu li esse ano, que foi As Mulheres do Nazismo, e que retrata exatamente a questão que foi levantada nesse livro aqui, No Segredo da Livraria de Paris. E eu adorei que as leituras, elas se encontraram. Então, amei demais e foram leituras super proveitosas. Deu pra ver aqui que foi assim, altos e baixos. Começou o mês de agosto bem, 1,5 estrelas, 3 estrelas, mas que finalizou com vários favoritados. Então foi muito proveitoso e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E me contem aqui nos comentários se teve algum desses livros que vocês também já leram, se tem algum deles que tá aí na meta para vocês lerem. E muito obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo e